Luciano Catarinho, que me faz companhia mais uma vez aqui no programa. Tudo bem com você? Como é que vai, Thiago? É um prazer. Sempre que você me convida, eu fico lisonjeado. Prazer é um prazer estar aqui contigo. Muito bom. Eleições 2022 estão aí prestes a acontecer. E aí, Luciano, o que você espera dessas eleições que vão acontecer esse ano? A gente sempre fala que as eleições estaduais e federais, elas são uma eleição diferente porque ela é mais longe do eleitor. É diferente da eleição apaixonada do município, do vereador do seu bairro, os 4 ou 5 candidatos que tem na sua rua. É diferente. Mas só que existe um calendário eleitoral. E esse calendário já começou a ocorrer desde o dia 1º de janeiro. Certo. Desde o dia 1º de janeiro, várias situações começaram a mudar. A questão de pesquisas eleitorais que, para serem divulgadas, precisam estar registradas, a mudança, inclusive, pelo próprio TSE, das enquetes eleitorais, que podia, na eleição passada, enquetes. O que era uma enquete? Você pegava lá no seu Facebook e você fazia uma... em quem você votaria para presidente? Em quem você votaria para prefeito, por exemplo, né? Hoje não pode mais. Se você fizer isso e divulgar isso, é considerado como divulgação de pesquisa sem registro. E isso pode gerar multa de 50 até 150 mil reais. Bom, esse ano de 2022 nós vamos ter então a eleição para governador, deputados, né, estadual e federal, presidente e para o Senado também, né? Eu acho que a gente já está esperando aí grandes momentos, né, de muitas lutas, eu colocaria entre aspas, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, eu estava observando aí, inclusive nas suas publicações, é que, por exemplo, se eu sou candidato, vou ser um possível candidato, eu já posso sair pedindo voto desde já ou não? É interessante. Mudou muita coisa e essas coisas que mudaram são interessantes porque hoje a pré-campanha ela é mais importante do que a campanha eleitoral propriamente dita. Por quê? Porque a campanha eleitoral é 45 dias. A campanha eleitoral é somente a colheita do que você plantou durante a pré-campanha. Com essa mudança da legislação, permite que a pré-campanha possa ser trabalhada desde o dia seguinte que você foi derrotado nas urnas que você não ganhou a eleição. Já começa a pré-campanha. E na pré-campanha você pode tudo, ou quase tudo. Você só não pode pedir voto. Você não pode pedir voto. Você não fala que é candidato, você pede apoio, você coloca o que você faz, o que você entende, você coloca qual que é o seu entendimento em relação a determinado assunto, qual que é a sua posição, e você vai buscando apoiadores. E lá no momento da campanha, quando você estiver registrado, quando estiver divulgado na Justiça Eleitoral o seu número, aí sim, quando naqueles 45 dias, aí você é candidato, antes você é pré-candidato, você pode pedir voto. Antes disso, você vai pedir apoio. É um negócio meio doido, né? Porque qual que é a diferença de apoio e de voto, né? Eu quero o seu apoio. Depois eu falo assim, agora eu quero que o seu apoio vire voto. Tá, mas espera lá. Eu preciso entender. Eu apoio uma pessoa... Eu apoio o Luciano para candidato. Sim. Vai sair candidato? Não, Luciano. Eu apoio o Luciano para candidato. Mas eu quero colocar no meu carro um adesivo com o rosto lá do Luciano para... presidente, para senador, eu posso? Não, você vai fazer um tipo de divulgação diferente. Eu apoio fulano de tal, você não precisa falar do cargo porque ele não vai concorrer a esse cargo ainda, porque ele só pode concorrer a qualquer cargo, deputado, primeiro se ele passar nas convenções partidárias. Existe uma campanha antes da campanha. Você fala, como campanha antes da campanha? Porque nem todo mundo que quer ser candidato consegue ser candidato. Primeiro ele precisa ser filiado num partido. Aí entra dentro do calendário eleitoral. 6 meses antes das eleições, ou seja, como as eleições é dia 2 de outubro até dia 2 de abril, dia 2 ou 3 de abril ali, precisa estar ali filiado num partido político. Porque somente filiado num partido político pode ser concorrer. E aí ele está filiado no partido, mas se tiver, por exemplo, 200 pessoas querendo ser candidatas e apenas 30 vagas ou 60 vagas, conforme as coligações ali, ele vai ter que disputar dentro da própria disputa que é entre os candidatos. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele pode falar, olha, eu tenho projetos, eu apoio isso, meu pensamento ideológico relacionado é isso, ele pode falar, ele não pode pedir voto. E aí as pessoas que vão publicar isso e divulgar isso, tem que tomar muito cuidado para acabar não falar assim, para presidente fulano. Você pode até colocar, eu apoio fulano, né, 2022. Porque aí, lógico, cada caso concreto você tem que analisar. Você tem que... Para ver se isso não é uma campanha eleitoral antecipada ou uma
campanha, que é diferente. Pré-campanha é possível. A pré-campanha, Thiago, ela já é muito reconhecida em outros países, como nos Estados Unidos. Tanto que você vê aquelas festas partidárias e tudo, ela é muito a questão das doações de campanha, dos eventos. Sim. É isso, essa ideia que quer trazer para o Brasil. Hoje, as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, ela popularizou, porque quanto custava para preparar uma produção para poder divulgar numa televisão aberta, outra. Hoje não, um outdoor, hoje você consegue fazer um custo baixíssimo, ou seja, popularizou isso, uma divulgação em relação às redes sociais, impulsionar esses pedidos de apoio, gerar vínculos, ou seja, correntes de apoiadores, e depois, no momento certo, que aí eu falo que é a colheita, que é a eleição, você fala, agora eu sou o candidato, eu quero o seu voto. Tá. Mas isso é lá nos 45 dias. Tá, a gente teve aí, nas nossas últimas eleições, algumas questões que envolviam, na verdade, rede social, ou até o WhatsApp mesmo, os disparos, né? Sim, em massa. Em massa. E isso, algumas pessoas se incomodam com isso, né? Porque como que conseguiram o meu telefone para me mandar esse tipo de coisa? Como que vai funcionar tudo isso, Luciano? Porque, ao mesmo tempo, a gente está vivendo num mundo tecnológico, Exato. A gente vive no digital, Isso mesmo. né? A gente está na televisão, como vocês estão me vendo aqui na televisão, mas também lá no Facebook, também lá no Instagram. Como que a gente vai se policiar, ou como que os candidatos também vão se policiar com tudo isso? As equipes vão ter que seguir normas, porque senão elas vão ser multadas também. Como que vai ser Então, tudo vou te falar isso? a primeira coisa. A pré-campanha, ela é importante porque ela define a campanha, propriamente dito, o resultado da campanha, só que existe uma questão financeira também. Nas eleições passadas, a senadora Selma, que era a juíza Selma, ela foi eleita senadora, não sei qual, Mato Grosso, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso, e ela foi cassada por abuso do poder econômico na pré-campanha, e não na campanha. Depois, ela foi caçada antes. Não. Ela foi caçada pelo abuso econômico na pré-campanha e não na campanha. Do que? Na questão de investimento pesado, principalmente nessas questões de patrocínio, desse site e tal. Gastou um valor muito além de uma questão normal. Então, houve um gasto muito grande e entendeu-se que aquilo foi um abuso do poder econômico que impulsionou, inclusive, para ela ser eleita senadora, então foi cassada pelo TSE. Isso levantou um alerta. Alerta por quê? Porque disparo, essas questões de listas, cooptação de dados, que a gente agora tem a Lei Geral de Proteção dos Dados, como que as pessoas conseguem o seu e-mail, o seu telefone. Muitas vezes, quando você vai baixar qualquer situação, você já dá um clique aceitando compartilhar os seus dados. Às vezes as pessoas fazem isso para baixar um aplicativo, para baixar alguma situação, e ela já dá autorização para aquela empresa, ou você vai fazer um cadastro numa empresa para receber ou para concorrer a um prêmio, você já dá autorização para compartilhar os seus dados. E esses dados, muitas vezes, são comercializados. É correto? Não. Mas você permitiu que fosse aberto. Então, existe punições, existe tudo, e que isso os partidos políticos vão ter que tomar muito cuidado, porque se conseguir serem identificados, os partidos serão punidos severamente, inclusive pelas multas pesadas da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa que me chama a atenção, e eu já vi algumas situações, por exemplo, tem um político, enfim, que ele está em um determinado cargo hoje, e aí ele vai lá fazer essa entre aspas, autopromoção, na verdade, né? Porque ele vai lá falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou fazendo aqui, estamos aqui trabalhando para acontecer isso e aquilo lá, e assim por diante. E algumas pessoas podem identificar isso como uma também pré-campanha, já fazendo com que as pessoas admirem esse trabalho e façam com que ele leve para algum lugar. Essa é a vantagem. Então, pode? Então, essa é a vantagem de quem tem mandato eletivo. Então, lógico que ele não pode fazer diretamente um favorecimento pessoal, inclusive com publicidade, tanto que desde 1º de janeiro a Justiça limita a questão dos gastos com publicidades, que não pode gastar mais do que gastou nos outros anos. Por exemplo, esse é um ano eleitoral, o governador que vai à reeleição, o presidente que vai, ele despeja dinheiro, naquele período ele não pode gastar mais, tem uma limitação que ele tem que respeitar, porque a lei já fala, porque senão ele é um abuso. Segundo, indiretamente ele sempre, quando ele inaugura uma obra, como ele faz, ele está se autopromovendo, e isso é uma questão de quem tem mandato eletivo, quem é deputado federal, quem é deputado estadual, quem é senador. Por isso que a pré-campanha e as questões das redes
facilitou ou favorece a outras pessoas a começarem a fazer campanha muito antes dos 45 dias. Porque assim, quem é candidato que à reeleição e já está no mandato, ele faz campanha 24 horas por dia durante 365 dias por ano, durante os 4 anos de mandato. Sim. Ou seja, você e eu queremos ser candidatos, vamos fazer campanha em 45 dias para ser conhecido e pedir voto? Mas tem alguém que já está trabalhando com isso. Por isso que a pré-campanha abre para que nós possamos, desde agora, começar a fazer as nossas opiniões, a fazer, por exemplo, a regimentar apoiadores para que a gente possa ter um objetivo que é colher os frutos na eleição. Porque 45 dias é impossível você colocar todas as suas ideias e angariar voto em 45 dias. E eu acho que eu vou continuar seguindo nessa linha da internet, Catarina, que por quê? É uma terra sem lei. Sim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Hoje identifica, hoje pune. É possível. Eu sou da época que falava aqui, inclusive na KTV, nós falávamos aqui na KTV do Orkut. É verdade. Olha que doideira. No Orkut, se o sujeito fizesse uma postagem no Orkut, ele era punido, ele era multado, R$5.000. Mas vamos imaginar que hoje estamos ali com o Twitter, tem muita gente compartilhando fake news. Isso e é assim, outro problema. É um problema muito sério, na verdade, Só porque que a gente está falando de pessoas mas é punido. que acreditam. Sim, são punidos, mas ao mesmo tempo, até essa punição acontecer, já se espalhou de uma forma muito... Qual que é a diferença? Quando a gente falava de fake news, a gente falava de... Você lembra os panfletos apócrifos que eram jogados de madrugada nas frentes dos colégios, que era jogado de avião, falando algumas coisas, o sujeito tinha um amante, o candidato nas vestes, ou o sujeito era disso, era de uma seita religiosa, para tentar denegrir o sujeito. Hoje isso é muito pior. Porque hoje, num disparo que você dá de uma mensagem, uma meia-verdade, às vezes é mais ou menos aquilo, mas não é aquilo, para não falar que é totalmente mentira, aquilo se multiplica nos grupos de WhatsApp. Eu até brinquei um dia, falei, Deus criou o WhatsApp para ajudar a gente, e o diabo criou os grupos de WhatsApp para arrebentar a gente, porque os grupos de WhatsApp começam aquelas compartilhações, aí esse aqui está em mais 50 grupos, e o outro está em mais 50, que não são os mesmos 50 que cada um, eles só são, e aquilo espalha e viraliza no mundo. Por isso que hoje, tudo que acontece, o que acontece hoje? Nós falamos uma coisa, tem um sujeito com um celular gravando, filmando, batendo foto. Inclusive aqui dentro. E aí já joga nas redes sociais. Se tiver qualquer situação, é tão rápido. E aí, numa campanha eleitoral, isso não tem volta. Porque uma hora que você arrebentou o cara aqui, para ele tentar recompor isso é muito difícil. E por isso que eu toquei nesse assunto, para que a gente leve essas informações no sentido de... Numa campanha eleitoral que a gente sabe que vai ser bem forte em vários sentidos, a gente tem que ter a noção de pesquisar, de saber o que está acontecendo, a fonte, se é verdade, se não é verdade, a pesquisa, porque isso pode modificar e pode realmente não levar a prejudicar alguém também, né? Sim. Só para você ter ideia, houve um vídeo, eu não sabia nem que existia esse aplicativo, de um político aí, colocaram ele numa cama com mais 3 mulheres fazendo sacanagem lá, e era a cara dele, mas não era ele. Colocaram o rosto do sujeito. Sim, os aplicativos, claro. Mas aí o pessoal começou, isso viralizou, ao ponto de um cara que é um governador de estado chegar e falar, não sou eu, estão fazendo isso para me denegrir. Olha o ponto que chegou. Aí as pessoas compartilham, falam, eu sabia, olha o cara aqui da moral e tal. Então, é muito preocupante, é punível, né? Tem pena para isso, é identificável. Identificável porque as pessoas acham que vão publicar alguma coisa, por exemplo, lá assim, é anônimo, principalmente na internet, você coloca, é rastreável. Você rastreia, né? E você chega nas fontes. Você sabe. E outra coisa, qual que é a questão? Tem muita gente que o comentário dela é pior do que a publicação que foi feita. E ela responde, além da publicação, da divulgação, também pelo comentário que ela fez. Então, e aí responde crimes contra a honra, né? Aí, lógico, tem direito de resposta, tem um monte de coisa. Às vezes não dá tempo, porque é muito rápido, né? Sim. Principalmente na política, em 45 dias é muito rápido. Por isso que a pré-campanha que nós estamos falando e debatendo aqui, ela é tão importante para os candidatos hoje, para os pré-candidatos hoje, pessoas que querem ser candidatos e almejam um outro cargo. Lembrando, e aproveitando que nós estamos falando, não podemos deixar de falar aqui, que existe uma janela partidária agora também. Tem muito candidato a prefeito que quer ser candidato a deputado federal, deputado estadual, tem governador que quer ser candidato a presidente, tem deputado estadual
que está no mandato, eles não têm, mas que exercem cargos no executivo, eles têm um período agora para trocar de partido, sem perder o cargo. Deputados também que estão muitas vezes pressionados dentro do partido, que é entre 3 de março e 1º de abril, uma janela partidária que eles podem trocar. Eles têm que fazer dentro desse período. Exatamente. Exatamente, para poder trocar de partido sem perder o mandato. Nós vimos recentemente aqui deputados federais que tiveram o mandato cassado e estão discutindo isso, porque trocaram de partido fora dessa janela e sem uma justificativa plausível para isso. Sim. Lembrando que quem quer ser candidato, 6 meses antes das eleições, precisa estar registrado no partido e também com o seu domicílio eleitoral registrado naquele local onde ele também está afiliado. Importante dizer isso porque houve um debate muito grande aqui em Cascavel. O fulano é candidato, ele é candidato por aqui, mas ele não mora aqui, ele mora em outro lugar. E aí todo esse debate. Ele tem que estar no município. Ele tem que ter a casa onde ele mora, tem um domicílio eleitoral dele, onde ele vai captar. Em que pese a gente não tem ainda aquele questão do voto distrital e tal. O sujeito vota no mesmo candidato em Cascavel, em Curitiba, pode ser candidato aqui, pode ser candidato lá. E aí traz uma outra discussão, que isso é algo que acho que é importante, que é a questão do voto útil. Tá. Né? Que acho que isso nós vamos ter que conversar muito, porque teve candidatos a deputado federal que nunca vieram em Cascavel, e que fizeram 10, 15 mil votos aqui. E ninguém nem sabe quem é. Ninguém sabe quem é, né? Votaram, e aí? Vai cobrar de quem? Isso a gente tem que discutir, que acho que é um debate bacana. Preciso só reforçar isso que você falou no início da nossa entrevista, que, por exemplo, essas pesquisas eleitorais, enquetes... Cuidado, hein? Se você fizer uma enquete no seu Instagram, uma enquete lá no seu Facebook, tem que tomar cuidado. Vamos que isso seguinte, pode ser... eu sou de direita. Pode te levar a um lugar que você não quer. Eu sou de direita e você é de esquerda. Nós temos os nossos amigos. Você tem os seus amigos, como você é de esquerda, é tudo mais de esquerda. Aí você faz uma enquete lá, em quem você votaria aqui e tal, coloca. Vai ser a bolha, faço né? no meu. E eu faço no meu, dentro do meu. Aí eu divulgo isso, como se fosse um retrato da realidade eleitoral para induzir outras pessoas. Olha quantos por cento. Isso, antigamente, se fazia... A enquete, porque não tem registro, porque não tem isso, porque a enquete pode ser feita. Com essa alteração, e aí na resolução 23.674 de 2021, que foi feita em dezembro pelo TSE, se você divulgar uma enquete como se fosse uma pesquisa, você pode responder como pesquisa eleitoral não registrada. Toda pesquisa eleitoral, desde o dia 1º de janeiro, tudo que você está vendo nas TVs, divulgando, precisa ser registrada para ser feita. Olha qual a diferença, não é ser feita para ser registrada. Primeiro você registra, depois você faz. Aí você pode divulgar ou não. Então, mas registrar você tem que fazer isso. Eu, nas últimas eleições, somente eu, nós tínhamos uma equipe de advogados, eu advoguei em várias campanhas eleitorais. Somente eu impugnei 26 pesquisas eleitorais. 26 pesquisas no período de 45 dias. Então, porque não tinha o registro, ou porque o registro estava incompleto, ou porque não respeitava, ou porque não tinha registrado no órgão correto, ou porque não respeitou a quantificação. Porque você pode induzir, você pode ter uma pesquisa registrada, que é muito mais do que uma enquete que você coloca lá no Instagram, porque a pesquisa você pode, por exemplo, direcionar o público A, B e C, determinada, ou a faixa etária de tantos anos, ver onde é que o seu candidato... E você não distribui quantitativamente naquela cidade como deveria ser, para induzir o resultado mesmo sendo registrado. Até porque às vezes você pode fazer uma enquete e depois você recorta esse resultado e você pode utilizar em outros lugares e assim por diante, não sendo verídico. Induzindo o eleitor ao erro. Sabe aquela questão que a gente vê, e você que está nos assistindo, é importante esse nosso debate? Eu não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Esse é um grande problema que o eleitor tem. Você não vota em quem vai ganhar, você tem que pesquisar. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta extremamente democrática, em que você pode pesquisar a vida do sujeito de A a Z para saber o que esse sujeito é, o que ele pretende, o que ele já fez e se realmente ele vai te representar bem. Porque nós somos responsáveis por quem a gente elege e nós somos responsáveis por quem nos governa. Catarinucci, queria agradecer mais uma vez a participação. Até uma próxima vez. Agradeço imensamente. Estamos sempre à disposição para colaborar com a nossa comunidade com informações e esse ano o bicho vai pegar. Vai pegar, como eu falei no início, né? A gente fica por aqui hoje, amanhã, 5